Fala galera do canal Rodrigo da RTW Brasil para mais um vídeo. Pessoal, no vídeo de hoje eu vou trazer uma ferramenta para vocês do Chris Titus. Na verdade o Chris, ele trabalha basicamente no mesmo formato aqui que eu, traz muitos tutoriais. O problema é que o Chris é gringo e nem todo mundo aqui do canal fala inglês. Então eu resolvi traduzir um conteúdo aqui para vocês, trazer um vídeo top aqui para vocês conhecerem essa ferramenta, que na verdade ela está em constante atualização, tá pessoal? Então assim, além dessas questões de performance, de melhorar a máquina, né? O Chris, ele criou, né, essa ferramenta para facilitar aí para quem não tem muito conhecimento técnico com comandos no PowerShell, beleza? Então assim, para vocês fazerem o download, que na verdade nem será um download, a gente vai rodar isso aqui dentro do próprio PowerShell do Windows. Eu vou deixar o comando para vocês e o link aqui do nosso blog, tá? Que tá aqui o post, eu fiz questão de criar o post aqui para vocês, para facilitar e explicar para vocês aqui para que serve essa ferramenta, tá? Então ela serve basicamente para você maximizar a performance do Windows, né, eficiência, com esta ferramenta definitiva. Ele nada mais tá pessoal, para vocês entenderem, um atalho para a gente poder rodar comandos, né? Todos os comandos aqui basicamente são nativos do PowerShell. Então essa ferramenta ela tem uma interface, vamos dizer assim, mais simples para quem não tem conhecimento técnico. Alguns vídeos atrás, se vocês estão lembrados aí, eu trouxe para vocês uma ferramenta que você teria que colocar, copiar e colar os comandos de melhoria para você poder fazer na sua máquina. E com essa ferramenta aqui do Chris, nós não vamos precisar disso. Na verdade, você vai selecionar flags, clicar em botões e vai conseguir fazer todo o processo através dessa ferramenta. Rodrigo, como é que eu abro essa ferramenta aí? Bom, o que vocês vão fazer? Primeiro que eu vou deixar o link aqui do blog com o post para vocês abrirem aqui o nosso site, tá? Dentro aqui do nosso blog. E aqui, ó, eu deixei uma linha aqui, ó, comando, tá? Vocês vão copiar aqui e vão abrir o PowerShell como administrador, tá? Vai abrir essa telinha azul aqui, não se assuste. E você cola o comando, que é o comando aqui para a gente abrir a telinha aqui do software do Chris, tá? Depois que vocês derem um Enter, ele vai aparecer uma tela para vocês darem um sim, né? Essa telinha aqui, ó. Você vai dar apenas o comando Y e vai dar um Enter. E ele já vai carregar para vocês essa telinha cinza aqui, que é bem simples, né? A ideia desse software é ele ser bem simples mesmo, para a gente poder conseguir fazer tudo que tem que ser feito em questões de performance, instalação de programas, etc. Eu vou mostrar para vocês uma coisa aqui muito interessante, só que prestem bem atenção, pessoal. Antes de vocês começarem a utilizar essa ferramenta, por isso que eu falo para vocês assistirem o vídeo até o final, porque você precisa criar o ponto de restauração no seu Windows, tá? Por segurança, porque se de repente você fizer algo aí, né, e der algum bug, ou você se arrepender, né, do que você fez, a gente consegue retornar a versão do Windows que estava antes, tá? Então você vai no menu iniciar aí, escreve restaurar, tá? E você vai nessa opção aqui, ó, criar ponto de restauração. Só um adendo aqui para vocês, a própria ferramenta, ela força a criação de um ponto de restauração antes de vocês aplicarem aqui qualquer processo, tá? Mas eu já deixo aqui como dica especial para vocês: criem primeiro o ponto de restauração antes de fazer tudo isso que eu falei, beleza? A primeira etapa é criar o ponto de restauração. Eu vou fazer com vocês aqui. O ponto de restauração ele sempre tem que ser criado na bandeirinha do Windows aqui, ó. Se não tiver ativado o seu, é só você ativar, tá? Vem aqui em configurações. Eu tenho um ponto aqui, já tem algo rodando, eu vou excluir, tá? Ó, tá zerado aqui. Vou dar um OK e vou criar aqui. E aí eu vou colocar assim, ó, antes, para eu saber, antes de otimizar o Windows com o Chris Titus, que é o software batizado aí de CTT, que é o owner aí, o dono dessa aplicação. Ela é open source, na verdade está aberta para todo mundo. Você pode até mexer no código lá no GitHub, mas eu aconselho que você não mexa, deixa que o produtor aí do conteúdo, o dono da ferramenta, traga essas atualizações para nós, né? Então eu vou criar aqui o ponto de restauração. Eu estou fazendo na minha máquina, tá pessoal? Não estou nem fazendo
em máquina virtual, para vocês verem que esse é o correto, né? Vocês vão praticamente fazer isso no computador de vocês. Então eu também gosto de fazer esses processos na minha máquina, né? Eu não crio máquinas virtuais para fazer esses tutoriais para vocês, tá? E aqui, se vocês perceberem, na primeira aba é uma aba de instalação, tá? Vamos supor aí que você de repente é técnico de informática, está se aventurando aí nesse caminho e você quer criar um setup aí de softwares que você vai instalar em um computador. Tá vendo que ele está separado aqui por categorias? Navegadores, desenvolvimento, jogos, multimídia e utilidades. Você pode criar, né, dentro dessa ferramenta um setup de instalação para que quando você vá fazer esse mesmo processo em um cliente ou formatar o seu computador, você não precisa repetir esse processo. Então vou mostrar para vocês como que é simples. Vamos supor que eu formatei o meu computador e eu preciso formatar outro depois e fazer todo esse processo de novo. Eu vou falar aqui que eu quero instalar o Brave, o Chrome e o Firefox de navegador. Eu quero que o meu cliente tenha também, de repente, ou o meu cliente ou a minha máquina já instale o Zoom. E aqui em desenvolvimento, deixa eu ver, vou colocar aqui o GitHub Desktop, tá? Em documento aqui o Adobe Reader, em jogos aqui de repente a Steam, aqui em Microsoft Tools são as ferramentas da Microsoft. Eu vou selecionar aqui, por exemplo, o OneDrive, tá? Em multimídia, né? Vamos supor que na minha máquina eu precise aí também do VLC Player e talvez o Audacity, né? Que é esse de áudio aqui, e o iTunes, vai. Vou instalar esses aqui. De utilidade, eu vou precisar do 7-Zip, do CPU-Z, o NDesk para acesso remoto, né? Deixa eu ver se eu escolho o outro aqui. E o Revon Installer aqui é só um teste, tá? O que vocês podem fazer? Tá vendo que ele flegou algumas opções e outras não? Eu fiz isso aqui manualmente e aí eu posso exportar essa configuração. E aí eu coloco aqui, config install, né? Vou salvar na minha área de trabalho. Depois que você fizer esse mesmo procedimento de abrir o CTT aqui em outra máquina, você pode simplesmente importar o arquivo que você acabou de exportar, entendeu? E aí você já maximiza aí um tempo de você criar tudo isso na mão novamente. Eu fiz bem rápido aqui porque obviamente eu instalei e coloquei poucas opções, né? Mas aqui, ó, até coloquei o OBS Studio, ó, se você fizer alguma alteração, você salva esse arquivo JSON e aí você abre de novo o comando do CTT em outra máquina e importa essa configuração que você fez, tá, pessoal? Se vocês quiserem instalar esses programas aqui imediatamente, né, assim que você abrir aqui o nosso software, você também pode, tá, fazer essa instalação direto, que eu acho bem bacana também, porque ele já tem aqui os principais softwares que basicamente a gente precisa numa máquina, né? Então, eu vou dar um exemplo para vocês aqui, ó. O Tor Browser, né? Eu não tenho ele, o pessoal usa aí para acessar de repente a Deep Web, cuidado com isso, mas eu vou colocar aqui que eu quero instalar o Tor Browser na minha máquina e eu vou clicar aqui em Install Selection, certo? Ele basicamente começa a rodar esse comando aqui no PowerShell, tá? Para a gente poder instalar esse programa que a gente está querendo aqui, tá? Então você seleciona o que você quer instalar e manda ele instalar aqui, ó, e ele já começa a rodar aqui dentro do próprio PowerShell, beleza? Ele vai rodar aqui o comandinho, ó, ele vai na internet fazer esse download, tá? E ele já instala na sua máquina aí o software que você selecionou, beleza? Agora na parte de otimização, que é uma das mais importantes, que é o foco aqui do vídeo, ó. Se você estiver usando um desktop, né? No meu caso aqui agora, eu estou gravando no meu notebook, né? Eu não estou no meu desktop, beleza? Mas se você estiver usando um desktop, ele tem um preset aqui, podemos dizer assim, para você selecionar, né, de acordo com o seu hardware. Então se você estiver usando um notebook, ele tem aqui a opção laptop. Se você estiver usando desktop, ele tem a opção aqui desktop e ele já seta algumas configurações que você pode de fato configurar aí na sua máquina, beleza? Aqui embaixo, ó, ele tem um botão Dark Mode. Se eu apertar essa flag aqui, vocês vão perceber que o Windows vai ficar escuro. Ó, eu vou fazer aqui agora. Ele já aplicou o Dark Mode aqui.
Tá vendo que é bem simples? Então são atalhos, né? São opções aqui que ele basicamente tem para a gente poder rodar no Windows, tá? No meu caso aqui, ó, a instalação foi finalizada. O Tor Browser deve estar aqui já na minha máquina. Tá aqui, ó, Start Tor Browser. Tá vendo que ele já instalou? Se eu quiser abrir ele aqui, tá tudo pronto para eu poder usar. Beleza? No meu caso aqui, então, eu vou selecionar aqui a opção Laptop e ele já vai desabilitar algumas funções que não há necessidade de deixar habilitado no seu laptop, tá? E você pode, de fato, já pedir para ele rodar aqui essas configurações novas. E olha o que acontece aqui, ó, dentro do PowerShell. Ele começa a fazer esse procedimento, né, automaticamente. Ele começa a fazer tudo automaticamente via comando, tá? Via comando do PowerShell. Então, em vez de você fazer isso na mão, né, que a gente fala o famoso na unha, esse software ele facilita esses processos para a gente, ó, já aplicou aqui, para a gente poder fazer essas atualizações ou otimização, enfim, tem muita coisa aqui que dá para mexer. Eu estou apresentando a ferramenta para vocês e aqui no meu caso eu usei a opção Laptop, né, onde ele vai desabilitar o Game DVR, né, ele vai desabilitar o Storage Sense, que não tem necessidade de estar rodando. São funções que às vezes está executando no seu Windows que não tem necessidade. E aí depois você reinicia a sua máquina e assim, é absurda a diferença, pessoal. Vocês conseguem sentir que realmente deu alguma melhoria, que fez algo que realmente mudou o computador, otimizou a máquina e assim, é muito rápido, né? É muito simples, tá? Aqui na aba de configurações, ele também tem algumas funções aqui mais específicas, tem atalhos que você já pode ir para o painel de controle, alterar a região, configurações de som, né? Propriedades do sistema, né? Então são atalhos, são todos atalhos aqui, né? Ó, que a gente consegue com um simples comando, né, com um simples clique, na verdade, abrir esses atalhos. E teve um vídeo aqui que o pessoal comentou comigo, eu queria que o meu Windows não parasse na tela de inserir a senha. Ó, tá vendo aqui que tem Setup Auto Login? Se eu só clicar aqui, né, dentro do PowerShell, eu posso colocar a senha aqui, ó, e eu coloco Enable, tá vendo? Ó? Configuração efetuada com sucesso. A próxima vez que eu reiniciar a minha máquina, eu não vou parar na tela de login. A máquina ela vai logar automaticamente. Então ele vai inserir a minha senha, né? Existe um comando que ele vai inserir a senha, mas para mim vai ser transparente. Então se você também quiser fazer esse processo, ó, você pode clicar nesse Setup Auto Login, tá? Resetar as configurações da internet. Aqui em Update, né? Tomem bastante cuidado com essas questões aqui. Em default, né? Ele deixa ali o padrão do Windows. De segurança recomendado aqui, ele faz essas alterações. Se você tiver com dificuldade no inglês, você pode traduzir, né? Mas é bem simples. E esse daqui é o recomendado. E aqui, na verdade, ele desabilita todas as atualizações automáticas. E se vocês olharem aqui, ele não está recomendando isso. Então, no meu caso aqui, eu tenho o Windows original, minha licença é oficial. Então, eu vou colocar aqui que eu quero sim que ele aplique as atualizações, que é o recomendável, né, de segurança na minha máquina. Beleza? Então assim, pessoal, bem simples. Se tiver com desktop aí, faz esse teste, seleciona esse primeiro quadradinho aqui e clique em Run Tweaks, que você vai de fato aplicar essas alterações. Se for notebook, a mesma coisa. E aqui tem uma opção que é chamada de adicionar Ultimate Profile, tá? Que ele aumenta aí a performance do computador, tá? Aplicando uma configuração de energia. Isso aqui é interessante para você fazer se você joga no seu computador só quando você for jogar, beleza? E aqui, ó, em energia, opções de energia, deixa eu ver se consigo achar aqui e mostrar para vocês na prática. Seria essa telinha aqui, ó. Tá vendo que ele aplicou aqui? Eu já tinha feito, né, mais de uma vez. Então, no caso de vocês aí, vai aparecer apenas um. Tá vendo que é esse desempenho máximo, tá? O que ele vai fazer? Ele vai, obviamente, setar uma configuração de desempenho para a sua máquina ficar melhor aí para você jogar. E aí, depois que você terminar de jogar, você volta para o equilibrado, que é o recomendado, tá? Senão você pode ter problemas aí de energia, superaquecimento. Então, assim, seta essa informação aqui,
né, de Ultimate Performance só quando você for jogar, beleza? Bom, pessoal, eu vou trazer muitos vídeos falando dessa ferramenta. Se eu quisesse aqui, eu poderia ficar maior tempo aqui falando sobre ela para vocês, mas é muita coisa. Eu vim apresentar, mostrar as configurações básicas, tá? Eu queria apresentar para vocês. Não esqueçam de ir lá no nosso blog, pegar o comando para vocês abrirem via PowerShell como administrador. E lembrando, não se esqueça de, primeiro de tudo, criar o ponto de restauração, tá bom, pessoal? Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Valeu!